O ex-presidente Jair Bolsonaro estaria atuando pessoalmente para acertar detalhes dos depoimentos de algumas testemunhas de defesa indicadas por ele no inquérito do golpe de Estado no STF. A informação é da coluna do Igor Gadelha, do site Metrópolis. A informação é do Igor Gadelha. Virei aqui para outra câmera, pessoal. Vamos lá. A notícia é que na semana passada, Bolsonaro ligou para o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão, do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, antes do general da reserva ser ouvido numa sessão conduzida por Alexandre de Moraes. Isso aqui é grave, hein, gente? É o Bolsonaro interferindo em depoimento de testemunha. Tá aqui na manchete, é a apuração do Igor Gadelha. Bolsonaro ligou para o ex-vice dele, o Hamilton Mourão. Nós trouxemos detalhes do depoimento do Hamilton Mourão na apuração de Heloísa Vilela. Laura Couto, mais detalhes sobre isso aqui. É grave, né? Rodrigo, é bem grave. O Mourão, ele contou que o Bolsonaro procurou para pedir que ele reforçasse no depoimento alguns pontos que o Bolsonaro considera importantes para sua defesa. O principal pedido do ex-presidente foi para Mourão dizer que nunca ouviu qualquer menção do Bolsonaro sobre estado de exceção ou plano de golpe. Agora, o curioso é que depois da publicação dessa matéria, o Mourão procurou a coluna do Igor Gadelha e disse que a conversa entre ele e o Bolsonaro foi genérica. De genérica não tem nada, né, Rodrigo? Agora, a notícia não repercutiu bem no STF e na PGR. A avaliação dos ministros do Supremo é que, se ficar comprovado que o Bolsonaro manipulou ou coagiu o Mourão, o caso pode configurar obstrução de justiça. E importante, nesse caso, o Bolsonaro poderia até mesmo ter a prisão preventiva decretada pela Corte, Rodrigo. Pois é, porque o Supremo está indo com muito cuidado, evitar fazer uma prisão preventiva durante o processo. Em que caso que pode haver prisão preventiva? Quando o réu ameaçar fugir ou quando ele interferir no processo. Isso pode configurar uma interferência no processo, ligar para uma testemunha na véspera, combinando com ele o que ele deve dizer. Bom, a bola está com a PGR, que pode pedir ao Supremo a adoção de alguma medida ou cobrar esclarecimentos de Mourão e Bolsonaro sobre a conversa dos dois antes do depoimento. Falaram de futebol? Trocaram receita de leite condensado no pão? Alguma coisa ali da época militar, alguma história esquisita da época dos quartéis? Ou falaram do processo? Aí é interferência e pode ter consequência. Bem, coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal confirmaram que o Exército agiu para impedir a PM de desmontar acampamento golpista. A gente já sabia disso, mas agora é a confirmação. A informação é do nosso colega Kleber Lourenço. É importantíssima essa matéria, apuração exclusiva do Kleber Lourenço. Em entrevista, a coronel Cíntia Queiroz revelou com exclusividade para o ICL que a Polícia do Exército adotou postura sistematicamente omissa diante das tentativas de desmobilizar o acampamento golpista montado em frente ao quartel-general lá em Brasília, após o segundo turno das eleições. Laura Couto, traz pra gente aí o resumo dessa matéria do Kleber, por favor. Rodrigo, a atuação do Comando Militar do Planalto não se restringia à inação, mas envolvia também interferências diretas para inviabilizar as operações da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo a coronel Cíntia, mesmo com a mobilização de efetivos, viaturas e estrutura para garantir a retirada dos manifestantes, o Comando Militar bloqueava a participação da Polícia Militar do Distrito Federal, cancelando as operações nas vésperas ou até mesmo durante a execução, sempre alegando falta de segurança. O coronel Jorge Naime, que também era comandante na época de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, ele relatou para o ICL que a PMDF tentou diversas vezes realizar operações para desmontar o acampamento, mas foi sistematicamente impedida por ordens do Exército, Rodrigo. É grave e parabéns ao Kleber por essa reportagem exclusiva. Quem quiser mais detalhes está lá no nosso site, no ICL. A gente segue aqui, quero trazer um assunto que a gente não conseguiu discutir tão profundamente, mas Chico Sá, eu também comentei sobre a coluna do Igor Gadelha, lá do Metrópolis, ele trouxe uma informação importante que implica o ex-presidente Jair Bolsonaro, gente, de que ele tem atuado pessoalmente para acertar os detalhes de depoimentos ali de algumas testemunhas da trama golpista no Supremo Tribunal Federal, Rodrigo. Não, e aí não estamos falando de algumas testemunhas, bom, no geral, mas uma testemunha especificamente é algo muito grave, porque ele ligou para o Hamilton Mourão, que senador. Foi o vice-presidente na época do Bolsonaro, presidente, ele era o vice, é senador, é um militar, é um ex-general, e o Hamilton Mourão confirmou para a coluna do Igor Gadelha que teve esse telefonema. E isso foi antes dele ser ouvido na sessão. Pouquinho antes dele ser ouvido pelo Alexandre de Moraes.
Ora, um réu falar com uma testemunha, está combinando o depoimento, está interferindo, é algo grave, né, Chico? Por isso que mais cedo o Chico falou aqui que, por outros motivos, já estava um clima que pode levar a uma prisão preventiva do Bolsonaro. Porque aí caracteriza a obstrução de justiça clara, explícita, sabe? Não precisa nem VAR, é pênalti. Pois é. O Hamilton Mourão já está tentando se safar ou salvar o Bolsonaro, dizendo, não, ele me ligou, mas foi uma conversa sobre temas genéricos. Ele pulou depois para essa versão. Genérica, mas ele deu ali alguns detalhes. Ele deu alguns detalhes para o IGH dele. O que o Bolsonaro pediu, por exemplo, segundo o Mourão, tá? Que ele pediu que o Mourão reforçasse ali no depoimento nunca ter ouvido qualquer menção do ex-presidente sobre algum tipo de ruptura institucional. Isso, assim, mais claro do que isso. Não me parece muito genérico, não, viu, Rodrigo? Não, isso o Mourão pode alegar que foi genérico, né? Mas mostra que o Bolsonaro está agindo. Não, e mostra que o Bolsonaro temeu, de alguma forma, o depoimento do Mourão. Porque o Mourão, às vezes, solta umas indiretas ali, até porque nunca teve um bom relacionamento com o Bolsonaro. A não ser ali no comecinho, na campanha e no comecinho do governo. Depois, eles se estranham ali. E eu creio que o Bolsonaro tenha desconfiado do que diria o Mourão e foi lá para tentar dar uma reforçada, livra a minha cabeça aí e depois a gente se acerta. Até porque, né, Chico, o Mourão é um caso único de alguém que compõe a chapa do presidente e na segunda candidatura o Bolsonaro troca. Ele é limado. Porque vamos lembrar, o Fernando Henrique foi candidato as 2 vezes com o Marco Maciel na vice. Né? O Lula foi candidato nas outras vezes, as 2 vezes, com o Zé Alencar de vice. Então, trocar de vice... Por que trocou de vice? Trocou um general pelo outro. Porque não confia. Porque não confia. Então ele ficou com medo que, como você falou, que o Mourão pudesse trazer alguma novidade ou se comportasse de maneira aí que comprometesse o Bolsonaro. O fato do Mourão não ter ouvido também nenhuma referência à ruptura não quer dizer que não houve a ruptura, porque o Mourão... No final, ali naquele momento de transição, era uma carta fora do baralho. Se o Bolsonaro ganha, o vice ia ser o Braga Neto. Então o Mourão ouvir ou não ouvir, não tem muita importância. Na verdade, o que tem importância é o Bolsonaro estar agindo nos bastidores, na véspera de um depoimento. Isso caracteriza interferência na justiça? Pode reforçar aquilo que você falava mais cedo, até anotei a sua frase, Chico, pode ter um clima de prisão preventiva agora, né? Sim. Por outros motivos, você estava falando da questão do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? Porque aí a questão do Eduardo Bolsonaro, ela é também fortíssima, porque o Bolsonaro já declarou que está financiando a estadia e a campanha que o Eduardo Bolsonaro, que o filho faz nos Estados Unidos, não é, para tentar enfraquecer o Supremo. Isso é interferência direta. Se eu pago, né, ele faz a campanha, recebe os PIX, passa para o filho fazer uma campanha contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo. Eu estou interferindo mais do que diretamente no processo. Eu estou querendo enfraquecer o juiz da causa, sabe, para obter vantagem. Então, é também motivo de prisão. É mais do que motivo de prisão. Esse clima todo, ele é muito fortalecido por esse capítulo novo na história do Eduardo Bolsonaro, né? Investigado pelo Supremo Tribunal Federal por esse uso, né, político dele nos Estados Unidos para ali ficar em cima da mais alta instância do nosso judiciário brasileiro. Sim, sim. Interferir na soberania brasileira. E para o Gonê, para o Paulo Gonê, que é o Procurador-Geral da República, ter pedido esse inquérito é porque tem coisa infinitamente mais grave aí na parada. Isso. Porque ele age de uma maneira, a gente falou agora há pouco da diplomacia brasileira, que age com muito cuidado. O Gonê é 10 vezes mais do que a diplomacia. Para tomar qualquer decisão demora. É tanto que a gente fica o tempo inteiro, acorda, Gonê, acorda, Gonê. Para ele tomar essa decisão é porque tem coisa muito grave na parada. Até um bastidor Guilherme Amado, né? Que ele realmente decidiu, o PGR, tomar essa decisão quando ele viu que a coisa estava ficando feia mesmo. Não, inclusive estava evitando, né, Rodrigo? Não, eu ia dizer que além do Alexandre de Moraes sofrer sanções, o Gonê também pode entrar na lista das sanções. Já está na mira. Alexandre de Moraes. Né? Ele é citado nos vídeos do Eduardo Bolsonaro já lá em Washington. Você imagina, eles querem intimidar o Poder Judiciário, que é um dos 3 poderes da Constituição, e o Ministério Público, que é uma espécie de
poder à parte, assim, que é independente, mas atua no judiciário, mas é independente. O procurador da República tem independência funcional, né? Então, é uma tentativa de intimidação do Estado brasileiro em duas vertentes, Poder Judiciário e contra o PGR. Mas são eles os censurados, né, Rodrigo? É isso que eles dizem. Pois é. Que há uma ditadura no Brasil. Não, e eu vi que vocês trouxeram um pouco do Nicolas aqui mais cedo. A gente no ICL Urgente também falou do Nicolas, o Nicolas, deputado federal, né, Nicolas que age com aquele jeito dele, provocativo e tal, ali em relação ao Mauro Vieira. A gente mostrou, vocês, né, aqui o N2 também mostrou, e teve resposta, né, durante a fala do Mauro Vieira hoje, tratando desses temas todos que a gente está falando aqui e tudo. Então teve o Nicolas Ferreira provocando o ministro Mauro Vieira, que é um lorde, vamos dizer assim, né, um cara tranquilão. E não vai entrar nessa pilha jamais, não vai, de jeito nenhum. Então, mas aí ele tem resposta de outros parlamentares. O Lindbergh, né, respondeu. Lindbergh Farias foi quem respondeu, falando como o Brasil ficou totalmente isolado durante o governo Bolsonaro. A gente tem essa fala, vamos assistir. Eu falo tudo isso para dizer que nós temos problemas tão sérios nessa área causados pelos senhores. Pelos senhores aqui desse grupo de extrema-direita, bolsonarista, eu vou entrar nos pontos. Nunca nós ficamos tão isolados na nossa história. Um ex-ministro chegou a falar que o Brasil era pária internacional. Os senhores lembram daquela reunião do G20 em Roma? As lideranças políticas todas ali e Bolsonaro circulando, sem falar com qualquer pessoa. Os líderes mundiais faziam questão, visitavam a América Latina, de pular o caso do Brasil. Não paravam aqui. Eu vi o agro, que os senhores dizem que defendem, desesperado com as loucuras, as sandices ditas por Bolsonaro contra a China. O maior parceiro econômico, e o pessoal do agro, da direita, enlouquecido para desfazer o que era feito. Então os senhores tiveram que recolocar o país internacionalmente. E o senhor, ministro Mauro Vieira, junto com o presidente, conduziram isso de forma impecável. Isso, o Lindbergh faz uma retomada histórica aí, né, Chico? Porque as pessoas esquecem rápido, né? Assim, governo sempre tem que ser criticado. O Lula a gente pode ter vários motivos para cobrar na área econômica, na área da composição dos ministérios, mas o Lula teve que reconstruir, inclusive, essa relação internacional do Brasil. O Brasil estava isolado, teve esse ministro que era o Beato Salu. O Beato Salu das relações exteriores. O Ernesto Araújo. O Barão do Rio Branco deve ter dado dezenas de voltas o bigode do Barão do Rio Branco, imagina, com aquele homem lá. Então foi isso que o Lindbergh lembrou hoje. Aquele homem disse, tudo bem, o Brasil é pária mesmo, nós queremos ser párias. É eles que queriam ser párias, o Brasil não quer ser pária. Aliás, o Ernesto Araújo, que era um dos grandes críticos do globalismo. Era. Então, agora eles vêm aí se apresentar, querer criticar, porque o presidente Lula tem uma postura, né, de dialogar com a China, dialogar com a Rússia, e sem também embarcar totalmente no projeto da China. O Brasil tem que defender os seus interesses, né? Então, eu achei muito bom ter essa resposta por parte do Lindbergh, sem que o Mauro Vieira precisasse rolar na lama com essa gente, que é uma gente completamente desqualificada, né? Se a gente for puxar a lista da época do Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores, dá pano pra manga, viu? Rodrigo, Chico. E o Lindbergh dá pano pra manga. E o Lindbergh lembrou essa cena famosa de um dos encontros internacionais, que o Bolsonaro estava sem clima. Ele ficou tentando puxar papo com o garçom que estava servindo lá no evento internacional. Tinha uma rodinha de presidente aqui, ele se aproximava, ninguém puxava assunto, tratado como um sujeito que é um alucinado, né? Então ninguém dava pelota pro Bolsonaro, né? É isso que eles querem de volta pro Brasil? Ou talvez, agora com o Trump lá, o Bolsonaro colônia. O Brasil colônia de novo, colônia de Washington. É esse o projeto que essa gente tem para o Brasil. Isso tem que ser debatido também no ano que vem. Que patriotas são esses? Em 2026, esse vai ser um tema para eles. A gente lembrou várias vezes aqui, no Canadá e na Austrália, essa turma que ficou muito trumpista perdeu a eleição. Dançou, né? Dançou. Então, se bolsonarismo, Tarcísio, que seja quem for, vai assumir isso, nós estamos fechadíssimos com o Trump, é para isso, para ser vira-lata dos Estados Unidos, pode ser ruim para eles. Isso é algo que pode ter algum peso no Brasil.